Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nome de Centelha Divina, esse centro espírita fundado há 25 anos, para iluminar a consciência humana. Estamos aqui, hoje nós vamos ter o nosso querido Marco Antônio, mas antes de começarmos, vamos ler um pouquinho o livro Espírito da Verdade. Mediunidade e Jesus. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais honrou neste mundo, erguendo-a aos mais alto nível do aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores da clarividência, na clareaudiência, entre Maria e José, Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. Se segue adiante, enaltecendo na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeito físico, ao transformar a água em vinho nas bodas de Canaã, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passe de socorro aos cegos e paralíticos desalentados e aflitos, reconstituindo-lhe a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminhou sobre as águas, dignificando-lhe nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor, elevando-a sempre no magnetismo sublimado, ou seja, aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. É confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo, ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, no momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para o esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia, não se confundir com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que, enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através dos achicalhos tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondem sobre os veneráveis distintivos de autoridade humana, porquanto os talentos mediúnicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus
o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurico Bassanufo. Aí está, meus queridos irmãos, a mensagem do livro Espírito da Verdade, que o nosso irmão Eurico Bassanufo nos traz para mostrar que nós devemos respeitar o fenômeno chamado mediunidade, que não é nosso, é um fenômeno natural do ser humano, mas nós estamos aqui entre um plano e outro, e na maior parte das vezes nós recebemos, através da nossa mediunidade, as mensagens que vêm dos espíritos que estão no plano espiritual. Nesse intercâmbio entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Então, vamos preservar, vamos cuidar, vamos passar isso com mais eficácia para que todos tenham a certeza de que Jesus é realmente o grande médium de Deus e é o caminho, a verdade e a vida para todos nós aqui do nosso amável e querido planeta Terra. Vamos então, mais uma vez, elevando os pensamentos ao Pai Celestial e falando com Ele desta maneira como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos pedir forças ao nosso querido e amado Pai Celestial, que ilumine o nosso querido palestrante da noite, Marco Antônio, que vem com esse tema esta noite: Bem-aventurados que choram. Conosco, Marco Antônio. Queridos irmãos de ideal espírita, amigos do coração, estamos com o coração pleno de alegria, porque mesmo nesse momento de distanciamento social, eis que surge a tecnologia, essa materialização da inteligência humana a serviço do bem, para aproximar os nossos corações uns dos outros. Que durante esses momentos nós sejamos agraciados com a melhor compreensão possível acerca do tema que iremos discorrer. Será uma narrativa despretensiosa, acolhedora, esperando ser favorável à nossa proposta de levar àqueles que porventura estejam vivenciando momentos dolorosos, se não as respostas, mas, no mínimo, as ferramentas que poderemos utilizar para efetivamente encontrarmos o consolo que o Cristo nos oferece, quando diante desses desafios existenciais, o buscarmos na sua plenitude, o buscarmos em espírito e verdade. Iremos trazer algumas considerações a respeito da passagem narrada pelo evangelista Mateus na segunda propositura de Jesus, apresentada no Sermão da Montanha, quando apresenta para os ouvintes da época, repercutindo aos nossos ouvidos na atualidade, a esperança de que, ao vivermos estados angustiosos, na experiência de eventos dolorosos que nos levem ao pranto, que aguardemos confiantes de que o consolo, a ajuda, o amparo, no momento propício, chegará até nós.
que jamais percamos de vista essa perspectiva. Mas o que é o choro em si? O choro, o pranto ou o ato de chorar é um efeito fisiológico. Lógico, é um efeito fisiológico de nós, seres humanos, que consiste na produção de grande quantidade de lágrima dos olhos, geralmente quando nós estamos em um estado emocional alterado. O nosso sistema ocular, ele produz uma quantidade de líquidos que diariamente ele tem uma função protetiva e de lubrificação dos olhos. Mas quando essa produção é excessiva, é uma resposta que o corpo oferece ante a um evento que acontece. Portanto, o ato de chorar, o ato de entrar em pranto, é a resultante de uma alteração do nosso estado emocional, e esses estados emocionais podem ser estados emocionais positivos, mas também estados emocionais negativos. Experiências, portanto, de solidão, tristeza, desespero, raiva, ansiedade, alívio, dor, frustração, rejeição, alegria e até mesmo a gratidão. Essas alterações intensas na emoção, a resposta orgânica é o choro. Então, o choro é o resultado de uma emoção vivida. Seja uma emoção vivida por um estímulo externo, tanto quanto por um estímulo interno. Para materializar a nossa fala, imaginemos que, ao me recordar de um evento agradável, cujas memórias afetivas vêm ao consciente de uma forma muito intensa, eu posso ser muito naturalmente conduzido a esse estado de choro. Então, é uma alegria resultante de um estímulo interno por recuperação no espaço da minha memória de um evento que me fez sentir bem em um momento passado. Então, esse é um exemplo de estímulo interno. O estímulo externo, ele é tão fácil de compreender, mas o mais fácil é diante da dor. A dor física, ela pode levar-nos ao estado de pranto por uma reação fisiológica resultante de um trauma. Então, observa-se o choro porque a dor dispara esse efeito resultante do estado emocional alterado. A raiva, chorar de alegria, chorar porque nós estamos sozinhos, sem com quem conversarmos. Embora é bastante interessante que, por vezes, existem pessoas que estão rodeadas de outros seres, mas mergulhados numa profunda solidão interior. Mas há fatores determinantes para que o choro se manifeste. Não somente, né, o estado emocional ele provoca, mas há os fatores biológicos que determinam a intensidade, a natureza do choro, como os hormônios, o estado físico do indivíduo. Há fatores psicológicos, muito ligados às características individuais e traços de personalidades. Por exemplo, existem criaturas que, diante de um estado de alegria intensa, não se permitem mergulhar num choro de contentamento porque compreendem que o ato de chorar representaria para aqueles que estão no entorno dele uma fraqueza de ordem pessoal. Mas também há questões situacionais, normas sociais e ambientais que definem essa perspectiva de como lidar com o choro. Eu gostaria de trazer para que possamos compreender essa questão da influência da sociedade e da cultura na perspectiva dessa manifestação de um estado emocional, porque há uma tribo no norte da Nigéria que adota um comportamento
sui generis em relação à educação do ser para respostas emocionais. Uma criança, por exemplo, quando integrante dessa tribo, ela manifesta inicialmente um estado de choro para que ela desaprenda a chorar, ou melhor dizendo, para que ela não manifeste a sua emoção por meio do choro, ela faça um processo de repressão dessa resultante fisiológica, a criança tem tapada as suas narinas, fecha-se, tampa-se a boca, para que ela sinta um desconforto físico e aprenda a manifestar essas alterações emocionais, não mais pelo choro. Ela silencia e reprime esse ato exterior de manifestação. Há uma outra tribo, agora no extremo sul da Argentina, na Terra do Fogo, em que a criança, quando começa a chorar, os adultos se aproximam dela e gritam no seu ouvido. Então, cria-se um reflexo condicionado para que a criança, quando perceba que tem um evento, um estímulo externo ou interno que muda seu estado emocional, ela vai se lembrar. Se eu chorar, vão gritar no meu ouvido, então eu não choro. E eu fico aqui pensando com os meus botões. O quanto isso não pode, né, fazer mal à estrutura psíquica do ser que cresce sobre essas repressões, né? Para a nossa sociedade é algo assim inadmissível, porque nós não estamos mergulhados nessa expectativa ou nessa perspectiva cultural, mas apenas para que tenhamos uma noção de que há questões de normas de convívio social que prejudicam a nossa manifestação plena como resposta fisiológica a essa alteração no campo das nossas emoções. Bem, dito isso, é preciso considerar também que o ato de chorar pode aliviar tensões e facilitar a recuperação tanto psicológica quanto fisiológica após uma aflição ou angústia. Eu já tive oportunidades, né? Acho que todos nós já passamos por isso, de um evento traumático, uma situação bastante angustiante, e ao colocarmos para fora, manifestando essa alteração emocional pelo choro, é como se nós nos esvaziássemos daqueles conteúdos. E veremos, na perspectiva do espírito Amélia Rodrigues, de uma forma bastante poética, como ela traz esse entendimento e o quanto é bom nós confiarmos que existe pessoas, existem seres, existem espíritos, existe a divindade que vela por nós. Esse momento de acolhimento, por vezes não percebido, ele precisa ser tornado consciente para que, ao entrarmos em estado de alteração emocional que nos conduz ao choro, esse choro seja um lavar de almas de alguém que confia, embora em estado de sofrimento ou de dor. Mas o ato de chorar também alivia uma sobrecarga emocional positiva. Então, faz bem para a alma chorar, tanto quanto eu tenho um evento negativo, tanto quanto eu tenho um evento positivo, sendo, portanto, o choro considerado um efeito tanto no campo intrapessoal como interpessoal. Intrapessoal, porque eu me vejo aliviado. Por vezes, o que eu não falo, não verbalizo, o choro se manifesta. Então, isso me traz um bem-estar, um sentido de esvaziamento, como eu disse, de uma angústia que me consumia. Mas também tem um efeito interpessoal. O choro, ele tem uma função de comunicação. Quando a pessoa não vive em estado conflitivo, tem uma personalidade estruturada, não se preocupa com os julgamentos que os outros farão a seu respeito, chorar em público é muito natural. E comunica: olha, eu estou precisando de ajuda, comunica: eu preciso de acolhimento, ou eu estou agradecendo.
e não uma demonstração de fragilidade, de incompetência, de subserviência. Então, o ato de chorar é um ato benéfico. Portanto, pode gerar uma sensação de bem-estar, mas também o ato de chorar pode conter um componente agressivo. O chorar de raiva, né, é um estímulo negativo, altera a minha emoção, o meu organismo responde por meio do choro. É lógico que é um comando do espírito, o corpo precisa colocar aquela energia para fora, mas se é um choro cuja causa é um estado de raiva, esse choro ele traz um componente agressivo e pode conduzir o indivíduo às vias de fato e fazer com que não somente ele chore, mas durante o choro ele manifeste o seu comportamento também por meio da violência. Então, na obra Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, que traz de uma forma bastante poética a perspectiva da leitura do Espírito Amélia Rodrigues sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, vai nos trazer algumas considerações sobre as quais nós apresentaremos alguns pontos de vista bastante pessoal. Ela inicia assim: todos nós temos lágrimas acumuladas e muitos as temos sem cessar, nas rudes provações, oculta ou publicamente. Vejam, quantos equívocos nós cometemos, talvez não nessa existência, porque estamos numa existência de retificação, nesse esforço de superação do homem velho, produzindo novos hábitos, buscando uma vida mais saudável, mais em consonância com o Evangelho. Mas eu fico pensando, quantas vezes, diante de fatos os mais variados possíveis, eu não senti aquele desejo de extravasar aquela emoção por meio das lágrimas. E não o fiz por um processo de inadequação pessoal, porque essas lágrimas acumuladas, em algum momento, elas irromperão por uma força natural. A carga emocional acumulada precisa ser, de alguma forma, extravasada. Então, diante de momentos os mais adequados, ou diante de uma experiência qualquer que seja, abramos as comportas das nossas almas e deixemos que essas lágrimas elas possam escoar pelas nossas faces de tal sorte a demonstrar a confiança que depositamos em Deus a respeito de que, ao evidenciarmos o choro, esse choro tem um processo pedagógico em construção e uma aceitação pelo coração, na forma de resignação, em relação à experiência que estamos vivenciando. Afirma-nos também, Amélia Rodrigues, que longa é a estrada do sofrimento. Este sofrimento, eu preciso que seja entendido que há momentos em que as nossas vidas, elas ou estão num nível provacional ou num nível expiatório, ou somente em nível de provas. Mas as provas, por vezes, são tão rudes, por força mesmo dos débitos acumulados no passado, que parece que é uma estrada sem fim. Mas não, ela pode ser longa. Amélia Rodrigues não diz que é uma estrada de sofrimento sem fim, mas sim longa é a estrada. Rudes e cruéis os dias em que se vive. Vejam, a rudeza na atualidade está manifestada na intemperança do outro em relação a nós, nessa agressividade gratuita que estamos encontrando em alguns irmãos equivocados, ou que ainda não compreenderam a essência mais profunda da mensagem do Cristo, e cruéis. Existem indivíduos
que, pelo estado do seu primarismo, ou no primarismo em que se encontram, diante das relações estabelecidas com o outro, manifestam-se de forma muito violenta, não por meio de uma violência física, mas por meio de uma violência verbal. As violências que são diuturnamente observadas nas redes sociais, com a agressividade de ambas as partes, parece que nós estamos transferindo o campo de batalha das ruas, como outrora o fazíamos, para o ambiente da tecnologia, agredindo-nos mutuamente, e as pessoas, ao receberem aquelas informações deletérias em relação a si, elas passam por um processo de sofrimento. E esse estímulo externo que chega pelo contato com as redes sociais também tem produzido inúmeros momentos difíceis. Agora imagina como que nós vamos superar esses momentos sem uma base informacional. Olha, isso tudo passa. Isso é o resultado de que da semeadura do passado. Estamos agora vivendo o momento da colheita e cada um está colhendo de acordo com o que foi plantado. Tem de bom ânimo. No mundo só tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, embora as aflições do mundo, embora os desafios existenciais que todos os temos, e por vezes conduzidos às lágrimas, jamais percamos a esperança, porque a perspectiva é de superação. Também acrescenta a nobre orientadora espiritual que espíritos ferreteados pelo desconforto e desassossego, corações despedaçados, enfermidades e expiações conduzem-nos às lágrimas. E aí eu me reporto a uma obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, quando ele nos apresenta três conceitos de dores: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução é a dor que age de fora para dentro. Por exemplo, um acidente. O agente causal é de fora para dentro. Eu sofro um acidente e aquele acidente me traz uma dor e eu preciso entender o porquê daquele evento em minha vida. Se eu fizer esse processo de análise, encontrar respostas que me deem base para a compreensão daquela situação desagradável, eu tenho uma dor que responde em forma de evolução. Mas existem as dores expiação, que são aquelas produzidas de dentro para fora. São os processos obsessivos, o adoecimento resultante da manifestação de um desequilíbrio íntimo, em forma de doenças degenerativas, mas existe também a dor auxílio. Essa dor auxílio, ela surge no momento existencial diante do qual, antes de nos comprometermos mais ainda para com a vida, o mundo espiritual, em sabendo de que dificilmente nós mudaríamos o curso, eles intervêm e desencadeiam algum tipo de processo que vai favorecer o surgimento de um evento doloroso, como aqui mudando o rumo das nossas vidas. São experiências dolorosas que vão inevitavelmente nos levar a experiências de pranto, mas esse pranto acompanhado da certeza de que jamais estamos desassistidos, receberemos este consolo no momento aprazado pela divindade. Todos nós choramos e experimentamos a paz refazente, que é o resultado do pranto colocado para fora, conforme nós já havíamos tratado anteriormente. Esse é um resultado positivo, é uma sensação de bem-estar, é um alívio que advém de termos colocado para fora, né, as lágrimas
que falam mesmo que de forma inarticulada. É aquele pedido de socorro, é aquela manifestação da gratidão que se materializa por meio desse fluxo continuado dessa água cristalina que sai da intimidade de cada um de nós. O choro sincero, né? Não aquele choro falseado, o choro sem lágrimas, ou, como diz o adágio popular, chorar lágrimas de crocodilo, né? Ou jogar um lubrificante qualquer para simular um estado que não condiz com a nossa realidade emocional. Não. Diante dessas experiências dolorosas, todos nós choramos e experimentamos o que vem depois. E o que vem depois do choro é a paz. Essa paz é o prenúncio do consolo, é o prenúncio da ajuda, do apoio, do sustento, que recebemos de Deus, às vezes por meio dos que estão mais próximos. Às vezes são pessoas que nunca vimos, e ao observarmos em estado dessa natureza, onde quer que estejamos, na rua, dentro de um ônibus, eu me recordo um fato interessante. Eu estava dentro de um ônibus há um tempo atrás, deslocando-me para o meu local de trabalho, quando entra uma jovem, ela senta e ela já entrou manifestando muito choro, muita dor interior. E eu fiquei compadecido dessa pessoa, me acerquei dela e disse: "Ô, minha filha, já observou como o céu está azul? Veja só, hoje é um dia novo para um novo dia. É mais uma oportunidade que o Criador, o arquiteto do universo, nos oferece para encontrarmos as respostas para as perguntas que ontem fizemos e não conseguimos encontrá-las. Não se limite pela dor. Chore e esvazie-se, mas siga adiante." No ponto seguinte, ela desceu e, ao observar a sua face, ela já apresentava uma outra configuração. Então, esse esse consolo, ele é imediato. Ele ocorre a partir do momento em que nós estamos dispostos e abertos para recebê-lo. Quando alguém chora, portanto, a justiça divina está abrindo uma rota de paz nas províncias do espírito para o futuro que virá. Então, quando esse choro é sincero, resultado de uma experiência dolorosa, se fomos nós que demos causa, normalmente esse choro está associado a um arrependimento profundo, e ao ler as narrativas que encontramos nas obras mediúnicas, os espíritos que se encontram nas regiões de sofrimento, mais conhecidas como regiões umbralinas, eles de lá só saem quando o arrependimento é sincero. No filme O Nosso Lar, isso fica bem característico. André Luiz estava quase que impossibilitado, por força da sua condição mental, a proferir uma prece. Mas o choro dele foi tão sincero, foi um clamor, um pranto por ele manifestado, subiu em forma de oração. Senhor, socorre-me neste momento. Não tenho mais a quem recorrer. Envia-me os teus anjos para que diminuam o meu sofrimento. Então, quando alguém chora, a justiça divina está abrindo as rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Porque, em se manifestando esse arrependimento sincero, o mundo espiritual de imediato intervém a nosso benefício. O pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura. Lembrem-se que no início dessa nossa prosa,
Um dos estados emocionais que carregam essa experiência de lágrimas vertentes em abundância pode ser a emoção básica da raiva. E a raiva, quando manifesta-se por meio de um choro, traz no seu bojo um aspecto de agressividade. Como a raiva é uma emoção básica e que está ainda constituindo a nossa estrutura emocional, a advertência é o pranto, o choro, as lágrimas, porém, não podem desatrelar os corcéis da rebeldia. Então, é muito compreensível que, diante de um evento desagradável, a emoção da raiva se manifeste e eu até chore, porque alguém me fez mal de forma intencional e eu não consegui compreender os reais motivos dessa agressão. Então eu vou chorar de raiva, mas eu tenho que manter este cavalo indomável atrelado, sob controle, para que, uma vez liberto, eu não direcione esta raiva na direção de alguém, porque ninguém é responsável pelos problemas a que demos causa. Embora, por vezes, o outro seja a fonte do meu sofrimento, eu tenho que compreender que esse sofrimento tem um significado e ele é um evento-resposta ante a uma causa em que, algum momento, eu a produzi. Chorar, portanto, é buscar Deus nas abrasadas regiões da soledade. Há momentos, né, tão angustiantes em que faltam-nos palavras para materializar as nossas necessidades diante do Criador, que o único recurso que nos sobra é o choro. É aquele momento em que recolhemos-nos para um ambiente mais intimista dentro do nosso próprio lar, ou que demandamos a rua para que as pessoas com as quais convivemos não percebam o nosso estado de angústia, e aí sim nos permitimos mergulhar nessa dor mais profunda e endereçarmos a Deus a nossa prece por força das lágrimas. São as lágrimas que caem como letras de um poema em que endereçamos a Deus a nossa petição de ajuda. Eu não digo nada, mas o pensamento carreia para o mundo espiritual a verdade da minha necessidade. Então, chorar é buscar Deus nas abrasadas regiões da soledade, abrasadas porque são regiões em que há realmente brasas, labaredas de fogo que consomem as nossas vidas. Ignorados pelo homem, por todos aqueles com os quais convivemos, que não se sensibilizam diante das nossas dores, Deus lembra de cada um de nós. Então, nesse choro convulsivo, nessa busca sincera de superação das nossas dificuldades, quando na impossibilidade de estabelecermos um diálogo com o Criador, a Ele endereçamos as nossas lágrimas. Os outros podem nos ignorar, mas somos por Ele lembrado. E Deus, porque está em todo lugar, por meio de um de seus atributos, a onipresença, percebe essa necessidade e envia os seus mensageiros, que chegam a nos inspirar, que se aproximam de nós, pessoas que possam oferecer-nos o socorro devido, a orientação apropriada, a ajuda necessária. Então, sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos os somos. Eu posso estar sozinho no mundo, mas jamais desamparado por Deus. Onde quer que eu esteja, Deus ali também se faz presente. Então é preciso que eu o busque de forma
plena. Se me faltam palavras, eu uso o meu pensamento. Se o meu pensamento está obliterado pela situação conflitiva, pelo pela descompensação emocional, que seja pelo choro. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Essa é a grande verdade. Não foi à toa que Jesus nos convidou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É preciso que confiemos em Deus. Esta confiança em Deus é a, ela funciona como um alicerce. A confiança, a fé, a esperança, a caridade são pilares sobre os quais a ponte de comunicação do indivíduo para com a divindade se estabelece. E mesmo que essa necessidade ela seja manifestada por meio de lágrimas sinceras, porque não há condições diante de eventos desagradáveis de manifestarmos-nos de outra forma, o Criador, que a todos nos ama, haverá de ouvir, de nos enviar as respostas. E as respostas que nos chegam na forma de consolo. Agora é preciso esperar, saber o tempo, porque às vezes o tempo de Deus não está na nossa compreensão. Nós queremos respostas imediatas para problemas que demandaram anos e foram por nós criados. Então, este consolo chega no momento devido para o espírito imortal que somos todos nós. Essa é a grande beleza da vida. Acreditar de que nós não estamos desamparados, como pedras soltas a rolarem ribanceira abaixo, cujo fim é chegar ao final do despenhadeiro para lá compor mais um dorso de um leito sem água. Não. Há uma destinação futura. Há algo que nos aguarda. Pode ser que nós temos que acreditar que durante esta queda uma mão surgirá e haverá de me amparar. Esta é a bem-aventurança. Feliz é aquele que chora, mas porque há um motivo justo para que o choro se manifeste. Eu entendo a causa justa que me levou a essa situação difícil e aguardo esperançoso de que não haverá de faltar para todos nós esse amparo divino que vem como resposta do alto ante aos pedidos silenciosos que a ele endereçamos. Que o Senhor da vida, neste momento, e principalmente se nós estivermos passando por qualquer dificuldade, nos favoreça com a sua misericórdia. Ó Senhor, muitos de nós nos encontramos em lágrimas neste momento. Lágrimas essas manifestadas pela perda de um ente querido, perda no sentido de que este ente querido foi afastado do nosso convívio diário mais objetivo. Isso nos traz dor, desconforto. Também há, Senhor, aquelas lágrimas que caem por força da alteração da minha saúde, da mudança da minha condição financeira, da ausência, pelo distanciamento social de um ente querido. Quantas pessoas nós gostaríamos de abraçar, e da impossibilidade de o fazermos, as nossas emoções se alteram.
e lágrimas rolam, manifestando essa saudade que ela é aplacada pela certeza de que tudo passa. Acolhe-nos, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, consola todos nós. Dulcifica os nossos corações. Apazigua os nossos pensamentos. E concede-nos, ó Senhor, Pai de amor e misericórdia, ó Jesus, enviado divino, acolhe-nos nessas horas difíceis. Envolve-nos na tua paz. Que a tua paz permaneça em nossos lares. Que a tua paz permaneça em nossas mentes e em nossos corações. Um abraço fraterno a toda essa comunidade espírita que juntos formamos nessa corrente do pensamento, nessa corrente que nos uniu a Deus, que nos uniu a Jesus, que nos mantenha em paz hoje e por todo sempre. Que assim seja. Um forte abraço, meus queridos amigos. Queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, guia e modelo da humanidade, e ao nosso irmão Marco Antônio, que nos alegrou, nos iluminou com sua palestra desta noite e fez com que nós tivéssemos mais desejo ainda de buscar dentro do Evangelho o pão do Espírito. Muito obrigado, Marco Antônio, que Deus te ilumine, que você continue sempre firme nesse propósito de iluminar a consciência humana. Vamos então cantar. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz,
Nós queremos agradecer ao nosso irmão Marco Antônio pela bela palestra dele, como nós agradecemos também ao Senhor do Universo, ao nosso querido e amado Mestre e Irmão Jesus, que nos dê força para continuarmos nesse propósito de iluminar a consciência humana com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção. Que assim seja. Que a doce e amada Maria de Nazaré, nossa Mãe, nos acoberte com manto de luz, iluminando todo o nosso ser, iluminando os nossos caminhos em direção a Jesus. Que assim seja. Uma boa noite, muita paz, durma com Deus.